Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos ver agora a segunda aula de Fisiologia Respiratória. Na semana passada a gente viu toda a parte da mecânica ventilatória, a gente viu todas as estruturas e células da zona condutora, da zona respiratória e toda a mecânica envolvida para que ocorra a chegada do ar nos alvéolos, que é a ventilação pulmonar. Ainda falta a gente ver dois grandes eventos pulmonares importantes, que é a hematose e trocas gasosas, e também o controle da respiração. Então, é o que a gente vai ver agora. Vamos passando aqui. Eu vou passar os slides e vou falar devagar para dar tempo de vocês lerem e prestarem atenção nas informações complementares. Aqui está meu e-mail, tá? Para vocês poderem mandar perguntas, se ficarem com dúvidas. E quando a gente voltar às aulas, a gente verifica aí se ficou alguma coisa ainda não entendida por vocês, tá bom? Bom, os slides estão no portal também, então vocês podem baixar eles lá. Lá nos slides tem um estudo dirigido para cada bloco da aula e tem também a bibliografia indicada para vocês estudarem, tá? Os livros, tanto os físicos na biblioteca, que podem ser retirados, ou também os e-books, tudo bem? Ou então, só para recordar um pouquinho da semana passada, nós vimos toda essa estrutura, né, da árvore respiratória. Nós temos uma estrutura enorme, 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 que é 75 metros quadrados. 75 metros quadrados, para vocês terem ideia, equivale aí à área de um apartamento com 2 dormitórios. Então, assim, um apartamento grande já. Então, assim, juntando, né, toda essa área de alvéolos, nós chegamos numa área de troca gasosa enorme. O volume total de ar nos nossos pulmões seria em torno de 3 litros. Nós vamos estudar hoje ainda um pouquinho melhor esses volumes respiratórios. Adultos, nós temos em torno de 300 milhões de alvéolos. E assim a gente consegue atender a demanda de trilhões de células desse corpinho que Deus nos deu. Bom, esses são os 4 eventos principais, né? Nós vamos focar hoje nesses. A gente viu tudo desse primeiro na semana passada. Hoje nós vamos ver esses outros eventos aqui. Bom, quando a gente viu a zona condutora, nós vimos que ela tinha células produtoras de muco e células ciliadas. Então, isso ajudava, né, no sistema de autolimpeza dos pulmões. E assim, então, a gente tem esse mecanismo fisiológico para remover principalmente partículas sólidas. E também esse fluxo constante é uma defesa imunológica, porque impede aí infecções de bactérias ou vírus e até fungos de se fixarem nessa mucosa. Essa é uma foto de microscopia eletrônica, olha que bonitinho, parece um tapete, né? Essa área ciliada. Lembrando que essas células ciliadas a gente só tem na zona condutora. Na zona respiratória nós não temos esse tipo de célula. Bom, na semana passada eu expliquei para vocês que o pulmão era capaz de se esticar, né? Então, essa capacidade, né? Essa plasticidade, essa elasticidade do pulmão é chamada de complacência pulmonar. E para ela ser perfeita, nós temos duas características principais. A primeira é o próprio tecido pulmonar, que tem fibras elásticas, então isso permite ele aumentar de volume, né, durante a inspiração, né? Nós vamos ter também um auxílio, né, principalmente na região respiratória dos alvéolos, dessa substância surfactante que vai criar o que nós chamamos de tensão superficial. A tensão superficial é uma característica de líquidos, né, não só da água, mas de líquidos em geral, em que as forças intermoleculares desse líquido criam na superfície dele uma espécie de película. Então, vocês já devem ter visto isso no passado na física, eu não vou entrar em detalhes, né, mas aqui tem as fórmulas que vocês viram no passado, e assim a gente consegue deixar o alvéolo com uma película de um líquido, que é a substância surfactante, e esse líquido vai criar uma espécie de força que vai deixar o alvéolo aberto. Então, são esses exemplos da superfície, né, da tensão superficial na água. Né? Na água a gente vê que alguns insetos são capazes de andar quando a água está paradinha. E quando um nadador, por exemplo, vai respirar,
ele sabe que ele primeiro precisa assoprar para depois aspirar o ar, porque senão ele acaba engolindo água. Vocês reparem na foto aí que o nosso mergulhador, né, nosso nadador, ele tem aí uma película de água mesmo depois de emergir. Isso é causado pela tensão superficial. É por isso também que as gotinhas de água, quando caem, elas não espalham totalmente, ela fica assim com um certo relevo, né? Se você tem, por exemplo, uma gota de água sobre uma superfície lisa. Bom, no caso do alvéolo, a gente vai ter uma substância criando essa tensão, né? Criando essa tensão superficial, e essa substância se chama substância surfactante do pulmão. Quando nós estamos ainda no feto, né, na fase fetal, nós somos pequenos aliens na barriga das nossas mães, nós não respiramos lá dentro, né? Mas quando a gente nasce, a gente precisa ter o pulmão já preparado para a respiração. Então, durante as últimas semanas, né, da gestação, a gente começa a produzir mais intensamente essa substância surfactante. Ela é criada, né, e secretada por uma célula que existe na zona respiratória dos pulmões. Então, é uma célula que se chama pneumócito tipo 2. Lembrando que o pneumócito tipo 1 faz as trocas gasosas. O pneumócito tipo 2, ele faz a substância surfactante. Essa substância surfactante é composta aí por uma série de biomoléculas, né? Tem a lista aí, a maioria delas são de caráter gorduroso, né? Lipídico, e também proteínas e carboidratos. Então, assim, é uma substância que vai criar essa tensão superficial no alvéolo, e isso vai fazer que quando a gente expire o ar, o nosso alvéolo não se feche, não se colabe, né? Então, essa força deixa o nosso alvéolo aberto. Então, ela é necessária para a ventilação pulmonar. Então, assim, um nascimento prematuro, esse é um dos grandes problemas. Aquele feto não está pronto ainda para respirar, né? Para respirar o ar, ele precisa ficar numa incubadora, e esse é um dos grandes riscos do nascimento prematuro, é a falta de amadurecimento, né, do pulmão para começar a respirar. Lembrando que a respiração, né, obviamente, ela é extremamente necessária para a vida. Bom, a gente tem algumas vantagens que tem essa tensão superficial no pulmão. Quando a gente não fecha nossos alvéolos, a gente diminui a resistência do ar. Imagina o ar entrando no nosso pulmão e tendo que abrir os nossos alvéolos. Lembrando que a entrada do ar é passiva, né, só por diferença de pressão, que a gente criou uma pressão menor, né, ao expandir, né, a caixa torácica, então o fluxo entra. E assim, então, a gente deixando os alvéolos abertos, a gente consegue minimizar, né, essa resistência. Então, isso favorece a respiração. Além de ser necessário, favorece, né, as forças de tensão. Então, sem a substância surfactante no nosso pulmão, a tendência seria de, ao expirar, nossos alvéolos se fecharem, o que não acontece, eles vão ficar abertos. Lembrem-se que na zona condutora, nós tínhamos anéis de cartilagem para manter as vias abertas. Mas, a partir dos bronquíolos respiratórios, nós passamos a ter cada vez menos cartilagem, chegando na região dos alvéolos sem cartilagens. Então, assim, sem a substância surfactante, ele se fecharia. Bom, então a gente vai ter o nosso sangue chegando, né, na região dos pulmões, nós vamos ter o ar chegando na região dos pulmões. Então a gente vai começar a ter que sincronizar esses dois eventos, que é a perfusão pulmonar e a ventilação pulmonar, ou seja, a chegada do ar e do sangue. É como um encontro perfeito. Os dois têm que chegar ao mesmo tempo, não pode chegar um atrasado ou um adiantado, isso diminuiria a eficiência respiratória. No nosso sistema respiratório, na semana passada, a gente viu toda a parte da ventilação, né, da chegada do ar, os músculos, as pleuras, a gente viu tudo isso. A gente viu a expansão da cavidade torácica. E nós vamos agora, então, ter o ar que entra, né, no nosso pulmão, um ar atmosférico composto principalmente por nitrogênio, em torno de 79%, quantidade um pouco menor de oxigênio, e em minúsculas quantidades, né, nós vamos ter os demais, inclusive o gás carbônico e a água. Agora, quando nós expiramos, a gente está eliminando do nosso sangue principalmente o ácido carbônico, que quando
passa para os alvéolos, ele se decompõe em água e CO2. Então, a gente elimina uma grande quantidade de CO2 e de água, né? Quem já ficou fechado num carro viu que o vidro se embaça, né? Então, ele se embaça porque a gente passa a emitir calor, emitir gás carbônico e água também. Já o oxigênio, uma parte dele é retirada. Notem que ainda sai oxigênio, a gente não pega todo o oxigênio do ar. Isso tem a ver com alguns tópicos que nós vamos ver mais à frente, que tem a ver com a nossa capacidade de captação de oxigênio. Bom, os volumes pulmonares podem ser medidos, né, e isso são exames que são feitos, são chamados de espirometrias, e nós temos mais ou menos a seguinte situação. Nós temos um volume de ar que a gente inspira e expira normalmente, e se nós precisarmos correr, por exemplo, nós temos como puxar mais ar. Se você quiser dar um grito maluco pela sua janela, por exemplo, neste momento, você pode puxar um monte de ar, mas não é geralmente essa quantidade de ar que você puxa para respirar. Então, nós temos um volume corrente, né, que é esse ar do repouso, que a gente inspira e expira normalmente. Ele se chama volume corrente e tem mais ou menos meio litro que a gente inspira e expira normalmente. Bom, a capacidade pulmonar varia de pessoa para pessoa e também ela pode ser melhorada, né, com a prática de exercícios físicos, por exemplo, mas nós vamos ter aí uma capacidade máxima de inspirar, então nós temos um volume de reserva inspiratória, então além desses meio litro de ar que a gente já respira normalmente, nós podemos aspirar ainda mais, nós podemos puxar ainda um tanto de ar. E é bastante mesmo, né? Dependendo da pessoa, pode chegar em torno de uns 2 litros ou mais de ar que ela tem capacidade de inspirar, né? Então, pensando que o volume corrente é de meio litro, nós temos uma capacidade de aspirar mais ou menos umas 5 vezes mais que isso. Bom, o que entra sai, né? Então, nós temos também uma capacidade de expirar, né? Um volume de reserva expiratória, que vai ser correspondente ao que você inspira, né? Então, se você inspira 3 litros, você é capaz também de expirar 3 litros. Então, aqui pelo gráfico, a gente pode ver essas medições, né? E aí, nós temos uma capacidade máxima de inspirar e uma capacidade mínima de expirar, isso é chamada de capacidade vital. Então, isso é que a gente conseguiria, no máximo, de puxar de ar numa situação de intensidade, né, inspiratória. Então, a gente tem mais ou menos uns 5 litros no total, claro que isso varia de pessoa para pessoa, principalmente com a altura, geralmente quanto mais alto for a pessoa, maior é o volume, mas isso ainda pode ser otimizado aí com treinos, né, com treinos aeróbicos. Nós vamos ter um volume corrente de mais ou menos meio litro e a capacidade vital soma, então, esses 3 volumes. O volume corrente, a capacidade, né, o volume da reserva inspiratória e o volume da reserva expiratória, como vocês podem ver pelo gráfico, tá aqui em vermelhinho, né, a capacidade vital. Então, o exame de espirometria é feito assim, né, tem aparelhos que medem, né, esses volumes, e assim, então, é possível que alguns de vocês já tenham feito esses exames. Pessoas que têm alguns problemas respiratórios acabam fazendo esses exames para saber, então, como que está, né, essas capacidades, esses volumes. São testes fisiológicos que são feitos. Bom, quando a gente inspira e expira, vocês devem se recordar da anatomia que quando a gente está expirando, nós temos, então, esses anéis de cartilagem na zona condutora, e eles são sempre abertos. Então, mesmo que você expire todo o ar, ainda fica uma quantidade de ar, né, devido às nossas vias aéreas estarem abertas. Então, isso é chamado de espaço morto anatômico, e como os alvéolos ficam abertos, nós temos também esse espaço alveolar. Como eu disse agora há pouco, o espaço alveolar depende das células estarem vivas e secretando a substância surfactante. Então, enquanto nós estamos vivos, nós vamos ter o espaço morto anatômico, que corresponde a essa área de cartilagens da traqueia e dos brônquios, e também esse espaço dos alvéolos. Mas, quando o indivíduo está morto, aí a gente não tem mais a produção da substância surfactante. Então, os alvéolos começam a colabar. E aí fica só espaço morto anatômico. Então, a gente chama de espaço morto fisiológico quando a gente inclui esse espaço morto anatômico e também esse espaço alveolar,
que quando nós estamos funcionais, né, vivos, ele está aberto também devido à substância surfactante. Esse sim que se aplica, né, o teste do bafômetro. Então, nosso pulmão libera também o álcool que está no sangue e ele fica retido no espaço morto anatômico. Então, por isso que o teste do bafômetro é capaz de pegar esse pouquinho de álcool. A gente nunca vai expirar todo o ar, então sempre vai ficar um pouquinho de ar respirado já, né? Então, assim, o teste do bafômetro, ele pega essas pequenas concentrações. Bom, lembrando que as leis no Brasil são super rígidas com relação à mistura de álcool e bebida, porque o nosso país morrem 60 mil pessoas em acidentes e a maioria deles está envolvido álcool. Então, assim, esse número é muito, muito alto. Não vire você as estatísticas. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Não vire estatística vocês também. Então, juízo pessoal, infelizmente, são 60 mil pessoas mortas no trânsito brasileiro todos os anos, o que é bem triste. Então, é por isso que as leis são rigorosas e nos cabe respeitá-las como profissionais de saúde, promover a vida, né? Então, tem um juízo aí no consumo de álcool e nunca, nunca combinem com direção. Não é só por causa da multa, não é só porque perde carta, mas porque, infelizmente, muitas pessoas ficam feridas nesse processo. Bom, a nossa ventilação, então, o ar vai entrando por essa região, aí está demonstrada, né, as zonas condutoras com cartilagens abrindo, né, vão estar sempre abertas, esse é o espaço morto anatômico. E aí, chegando o ar na região respiratória dos alvéolos, nós vamos precisar fazer as trocas gasosas. Esse processo se chama hematose, é a troca de gases entre o sangue e o ar. Então, a gente vai capturar oxigênio, lembrando que o oxigênio ele é polar, ele é apolar, né, nessa estrutura de O2, e como ele é apolar, ele é pouco solúvel no sangue. Então, só pela solubilidade natural do oxigênio no nosso sangue, nós não iríamos conseguir atender a demanda de trilhões de células. Então, para isso, nós vamos precisar de transportadores para esse oxigênio. Já o gás carbônico, ele é solúvel, mas, por outro lado, nós temos uma grande quantidade de gás carbônico sendo produzido em trilhões de células do nosso organismo. E isso tem um efeito imediato no pH do nosso sangue. Então, assim, nós vamos precisar também ter algumas preocupações com o transporte de gás carbônico, mesmo ele sendo bastante solúvel. Essas trocas, né, da hematose, elas acontecem por diferença de pressão, pressão parcial de gases, né, um conceito que vocês viram na química no passado, no ensino médio. E, basicamente, a gente vai ter o ar mais concentrado em oxigênio e o nosso sangue menos oxigênio, e essa diferença de concentração vai nortear nessas trocas gasosas. Então, basicamente, o ar que entra no nosso pulmão, ele mistura, né, com o ar que já estava respirado da última expiração, lembrando que não sai todo o ar, né? Então, apesar de não ter, né, muito gás, olha só a concentração, são 160 milímetros de mercúrio de oxigênio que é inspirado, mas a gente mistura com esse ar que está aqui dentro já que tem menos oxigênio, então cai para 100 mais ou menos, é a concentração do oxigênio no alvéolo. Isso porque o ar está entrando, está misturando com o ar que já foi retirado oxigênio, e aí dilui, né, um pouquinho esse oxigênio que está chegando. O gás carbônico acontece o contrário, o ar que está entrando quase não tem oxigênio, mas o ar que está saindo é gás carbônico, mas o ar que está saindo tem. Então, assim, a gente fica com um pouquinho de gás carbônico nos alvéolos sempre, tá? O sangue que está chegando venoso nesse momento, aqui está mostrando um ponto, né, que o capilar está encostando no alvéolo, né? Então, o capilar está aqui encostando no alvéolo, mas lembre-se que o capilar fica rodeando o alvéolo. Então, assim, isso acontece em vários pontos diferentes. Praticamente todo o capilar está encostado em algum alvéolo, mais de um alvéolo às vezes. Então, assim, é uma troca intensa, tá? Nós vamos ter aqui o sangue chegando com pouco oxigênio e muito gás carbônico. E ao passar aí pela região dos alvéolos, ele vai sair com bastante oxigênio e pouco gás carbônico. Então, assim, o sangue entra venoso durante o processo de hematose, ele sai arterial.
Então, assim, a gente vê que vai ter uma grande capilaridade, né? Muitos vasos capilares na região dos alvéolos, rodeando os alvéolos e permitindo uma intensa troca gasosa para a gente conseguir capturar esse oxigênio que chega. Bom, como eu disse anteriormente, o sangue tem que passar pelos alvéolos de um jeito sincronizado. Se o sangue passar rápido demais, a gente acaba não conseguindo capturar oxigênio. Se ele passar lento demais, a gente acaba não conseguindo expulsar todo o gás carbônico. Então, assim, a gente vai ter uma relação direta, né, que é chamada ventilação-perfusão, que é a regulação do ritmo cardíaco e respiratório, a frequência respiratória. Então, quem faz corrida, por exemplo, sabe que para controlar, né, a taquicardia, tem que aprender a respirar. Então, tem que ir coordenando, né, a respiração de modo que a gente acaba sincronizando. Então, tem uma íntima relação aí da frequência cardíaca com a frequência respiratória, para otimizar esse processo da hematose. Então, assim, a gente consegue, com o sincronismo do sangue chegando, né, nas concentrações aí venosas, passando pela região dos alvéolos, os alvéolos estarem bem ventilados nessa hora, a gente vai ter, então, a hematose e deixando o sangue arterial. Então, a ventilação alveolar e a perfusão pulmonar tem que ser sincronizadas, né? Durante essa passagem, né, pelos capilares, a gente vai ter transportadores de oxigênio, que são uma proteína especial, né, hemoglobina. Vocês já estão carecas de ouvir da hemoglobina, vocês tiveram elas nas aulas de bioquímica, né, dos primeiros semestres. E a gente sabe, então, que dentro da hemácia tem a hemoglobina. A hemoglobina tem um átomo de ferro, e esse átomo de ferro é capaz de se ligar ao oxigênio. Então, assim, conforme as hemácias vão passando pelos alvéolos, elas vão capturando oxigênio. Mas esse é um processo que leva algum tempo. Então, a gente vai ter aí essa passagem, esse ritmo, esse fluxo, num ritmo perfeito para capturar o máximo de oxigênio possível. Então, também, para favorecer isso, nós temos aí uma mudança, né, da mucosa respiratória. Então, aqui num primeiro trecho, né, nas zonas respiratórias, nós temos uma mucosa cheia de cílio e muco, nós temos musculatura lisa mais espessa, né? Nós temos glândulas, né, secretando muco, e nós temos muita cartilagem. Conforme a gente vai chegando na zona respiratória, esse epitélio vai ficando mais fino para favorecer a troca gasosa. Então, assim, o capilar vai estar encostado aqui na parede do alvéolo, que é o pneumócito tipo 1. A gente vai ter praticamente só 2 camadas de célula separando o sangue do ar. Lembrando que o nosso sistema circulatório é fechado, e nosso sangue jamais sai dos vasos, né? Então, assim, conforme a gente vai chegando nas zonas de hematose, nós vamos ter aí uma mucosa extremamente fina, né? Extremamente frágil também, para otimizar esse processo. Bom, então, nessa região dos alvéolos, nós temos capilares, nós temos o ar chegando, e assim a gente vai saturando a nossa hemácia com oxigênio. Então, conforme ela vai passando pelos alvéolos, ela vai capturando mais e mais oxigênio, até chegar perto da capacidade máxima dela. Então, assim, como eu disse, não é uma passada pelos alvéolos, ela vai passear pela região dos alvéolos. Então, o capilar vai permeando esses alvéolos, como a gente vê aqui na figura, e assim a gente vai saturando a nossa hemácia. De modo que quando sair da zona respiratória o sangue, as hemácias já estão saturadas de oxigênio. Então, os capilares passam entre os alvéolos, então, olha só, pela figura a gente consegue ver que um capilar está rodeado de alvéolo. Então, praticamente para todos os lados, ele vai ter trocas gasosas fazendo. Então, assim, é por isso que a superfície, né, respiratória é tão grande. Porque a gente tem aí uma região toda cheia de cavidades, né? Essas cavidades estão cheias de ar. E assim, então, a gente favorece ao máximo a troca gasosa. Bom, no caso do oxigênio, então, a gente vai precisar da hemoglobina. Quando ela é oxigenada, ela é chamada de oxihemoglobina, e pouquíssima quantidade é diluída no sangue, né? Então, a gente vai ter principal transporte pelas hemácias.
Lembrando que as hemácias representam metade do volume sanguíneo. Então, para atender a demanda de trilhões de células por oxigênio, que é quase insolúvel no sangue, a gente criou um exército, né, de um batalhão inteiro de hemácias. As hemácias têm outras funções fisiológicas e imunológicas também, mas a principal função dela é transportar oxigênio e atender essa demanda toda. Então, a hemoglobina vira oxemoglobina. Se ela perder, ela pode virar desoxemoglobina, né, se perder o oxigênio. E ela também vai influenciar um pouquinho, né, um pouco diretamente no efeito do pH. A gente já vai ver como isso funciona. Bom, as reações metabólicas produzem calor, então o consumo de oxigênio também está relacionado, né, com a produção de calor corporal e a temperatura também. A gente vai ter que situações de alteração da nossa temperatura vão alterar a solubilidade do oxigênio no nosso sangue. Então, se a nossa temperatura sobe ou desce, o nosso sangue começa a não se oxigenar direito, né? Então, por isso que a temperatura ideal, né, para oxigenação sanguínea vai ser a temperatura fisiológica, que é em torno de 36,5 a 37 graus. E também quando o nosso pH se altera, como a gente vai ver mais para frente ainda hoje, a gente pode ter situações em que a gente também altere a permeabilidade do oxigênio. Com a estrutura da hemoglobina vocês já viram, né? Tá aqui para vocês recordarem, com o átomo de ferro, o grupo M. A gente vai ver elas mais a fundo em alguns outros exemplos, né? Ela participa aí de outros eventos fisiológicos também. Bom, essa curva mostra para gente a saturação, né, da hemoglobina. Então, assim, quanto mais, basicamente é assim, ó, quanto mais saturada tiver a hemoglobina, mais oxigênio você carrega no sangue. Então, assim, a gente vai ter uma curva de saturação e, se tudo der certo, nós vamos ter o sangue saindo, né, do pulmão com as hemoglobinas saturadas. A gente vai ter, com relação ao gás carbônico, uma situação diferente. Tá? O gás carbônico ele também é carregado pela hemoglobina, tá? Então a gente vai ter uma parte do gás carbônico que é levada pela hemoglobina. Então, assim, é mais ou menos 1/4, não é tão pouco. Uma parte fica diluída no sangue e uma parte vai virar ácido carbônico, a maior parte. Então, assim, isso é relevante, primeiro, porque nós temos trilhões de células nesse organismo, né, nesse corpo, que produzem o gás carbônico. E esse gás carbônico, então, vai ser jogado no sangue o tempo todo, e uma parte dele dissolvido, 1/4 dele nas hemácias, e o problema é essa outra parte aqui, que a gente vai ter ele produzindo o ácido carbônico. Então, assim, a gente vai ter um excesso de ácido carbônico e se a gente não tivesse tampões fisiológicos no nosso sangue e nas nossas hemácias, nosso pH sanguíneo ia ficar ácido. Tá? Então, assim, o sangue vai se acidificar um pouquinho, mas o estado fisiológico é entre 7,35 e 7,45. Então, mesmo quando ele está acidificando, ele ainda está neutro. Tá? Então, a gente acidifica, mas não chega a ficar com sangue ácido. Isso só em situações patológicas. Tá? Então, assim, nosso pulmão vai ter uma função importante, que é eliminar esse excesso de gás carbônico. Então, quando chega no nosso pulmão o ácido carbônico, ele se decompõe em gás carbônico e água, e assim a gente expira gás carbônico e água e não ácido carbônico. E assim a gente livra, né, o nosso organismo desse excesso de ácido. Então, assim a gente vai ter os tecidos todos produzindo gás carbônico, ele vai ser levado até os pulmões pelo sangue, e no sangue ele vai ser carregado dessas 3 formas que a gente viu, e lá no pulmão ele é eliminado. Por isso que a gente não pode ficar sem respirar mais do que alguns poucos minutos. A gente acidifica demais o nosso sangue. Bom, lembrando que esse gás carbônico ele é produzido nas mitocôndrias, né, que são os nossos motores celulares, onde a gente vai queimar a glicose e o oxigênio, vai produzir gás carbônico, água e energia.
Então, assim, todas as células estão fazendo isso o tempo todo, algumas mais, outras menos, mas o fato é que existe uma grande produção de gás carbônico fisiologicamente falando. Então, nosso corpo tem essa tendência de se acidificar, e para isso não acontecer, nós vamos ter que tomar algumas medidas fisiológicas para ter o equilíbrio ácido-base. Então, a gente vai ter o que se chama de sistemas tampões. A gente viu isso quando a gente estudou o sangue, né, na hematopoese. E, basicamente, sistemas tampões são propriedades químicas, né, de soluções. Essas soluções, elas conseguem receber ácidos ou base sem alterar seu pH. Então, isso significa que o nosso sangue tem a capacidade de receber essa quantidade de gás carbônico, virando ácido carbônico, e ele vai manter o pH. Mas os sistemas tampões, eles se saturam também. Então, tem limites, né? Não é que o nosso sangue consegue carregar uma quantidade infinita. Então, assim, por algum tempo, a gente consegue carregar esse excesso de ácido sem acidificar nosso corpo. Mas a gente depende do pulmão estar expulsando. Se começar a acumular sem o pulmão expulsar, a gente começa a ter um quadro aí de acidose, tá? Então a gente vai ver isso. Bom, a gente tem vários sistemas no sangue que servem de tampões, né? Então o próprio bicarbonato é o mais importante, mas nós temos algumas proteínas que também têm propriedades de tampão. Então, a gente vai ter o gás carbônico sendo produzido nas células, virando ácido carbônico, e sendo dissolvido, né, virando o ácido, que é o H+, e esse HCO3- é o bicarbonato. Então, nosso sangue tem bicarbonato, e aí nós vamos contar com a colaboração de um outro órgão para administrar essa quantidade de bicarbonato. O bicarbonato, ele serve de tampão, ou seja, ele é capaz de neutralizar esses H+, e assim diminuir ou manter o pH do sangue. Então a gente vai ter que manter a quantidade de bicarbonato para manter, né, o pH sanguíneo. Então a gente vai ter o pulmão expulsando o excesso de gás carbônico e água, né, de ácido carbônico, e nós vamos ter os rins regulando a quantidade de bicarbonato. Isso significa que o rim é capaz de expulsar na urina mais ou menos bicarbonato, e assim ele ajuda os pulmões a controlar o pH sanguíneo. Então, assim, rim e pulmão vão ser os responsáveis pelo controle fisiológico do pH sanguíneo. Então, agora vocês já sabem qual é a parte, né, pulmonar aí responsável pela eliminação do gás carbônico. Bom, nosso sangue todo é tamponado, tá? Então, isso significa que a gente tem tampões químicos no plasma. No plasma, o principal é o bicarbonato. E dentro das células das hemácias também tem tampões. Dentro das células, nós vamos ter como principal tampão o fosfato, tá? O fosfato também vai ser um tampão importante na nossa bexiga. A gente vai jogar fosfato durante a diurese, durante o processo de produção da urina, a gente elimina uma quantidade de fosfato, porque aí o fosfato faz com que a nossa urina não fique tão ácida. A nossa urina é bem ácida já, e se ela acidificar ainda mais, ela começa a ferir, a queimar. Então a urina vai ter um pH em torno de 5 normalmente, tá? Então com esses tampões a gente expulsa um monte de ácido, com a urina sendo menos ácida do que ela deveria ser. Então assim, repetindo, no plasma sanguíneo o principal tampão é o bicarbonato, dentro das células é o fosfato. Tá? Lembrando que as hemácias têm ainda a hemoglobina, que também faz papel de tampão. Bom, quando a gente tem mudanças do pH, a gente chama isso de distúrbio ácido-base. Então, basicamente, o seu sangue pode ficar ácido ou básico por um distúrbio metabólico. Por exemplo, no caso dos diabéticos, se ele está com a glicemia descompensada, ele ativa outras vias metabólicas e produz quantidades grandes de corpos cetônicos que acidificam o sangue. Então, no caso do diabético, ele pode ter uma acidose metabólica violenta, e isso é chamado da crise diabética. Inclusive, ela pode ser fatal. Mas indivíduos saudáveis que não são diabéticos, a acidose metabólica geralmente não é fatal, pode ser grave dependendo da situação. Então, quando o nosso metabolismo gera excesso de produção de ácido, ou a gente ingeriu ácidos acidentalmente, nessas situações a gente tem uma acidose metabólica.
Alcalose metabólica acontece o contrário, quando a gente tem excesso de produção de base, de bicarbonato, ela tende a ser menos grave, porque a tendência do nosso corpo é acidificar. Então, uma alcalose metabólica, se a gente descobre a causa, rapidamente a tendência é acidificar de novo. Mas ela também tem efeitos aí fisiológicos. Agora, quando o problema é pulmonar, se a pessoa tiver uma respiração muito rápida, por exemplo, por falta de regulação ou por outros problemas, ela vai expulsar um excesso de gás carbônico e ela vai tornar o sangue dela básico. Então, a hiperventilação, ela causa uma alcalose respiratória. Se o indivíduo respira de menos, a gente tem, então, uma acidose respiratória, porque ele não consegue eliminar as quantidades de ácido necessárias para aquela atividade metabólica que ele está tendo no momento. Bom, as perturbações eu vou passar mais direto, tem aqui algumas explicações detalhadas da acidose, da alcalose, depois a gente tira dúvidas com relação a isso, tá? É só para vocês entenderem um pouquinho melhor como elas funcionam. Então, aqui tem os slides da aula, algumas explicações, depois a gente faz um plantão de dúvidas sobre esse tema, tá? Não vou pôr no vídeo, não. A gente vai ter um exame que se chama gasometria. Esse exame é feito para ver esses quadros de distúrbio de pH. Esse exame tem um grande inconveniente, é que o sangue tem que ser arterial. Então, esse sangue que a gente costuma coletar para os outros exames de sangue é sangue venoso. Então, as veias são superficiais, são fáceis de coletar, mas as artérias não, as artérias são profundas. Então, esse é um exame bem doloroso de se fazer, em que a gente vai ter que introduzir uma agulha no punho, geralmente pega aqui, ó, no punho, então enfia uma agulha no punho e coleta sangue arterial, porque assim a gente está medindo a função pulmonar, tem que ser sangue arterial. E aí os parâmetros que vão sair no exame é o pH do sangue, que tem que ficar entre 7,35 e 7,45. Reparem que mesmo semi-tamponado, mesmo acidificando, ainda continua neutro, tá? Então, quando a gente ouve aí pela TV, pelas fake news, falando que acidifica o corpo por tomar isso ou aquilo, depende muito, só se você tomar quantidades enormes de ácido, tá? A gente tem mecanismos fisiológicos para manter o nosso pH neutro. Algumas dietas alteram um pouquinho o pH sim, tá? E por isso que essas dietas, elas são chamadas dietas cetogênicas e elas precisam ser feitas com acompanhamento nutricional para elas serem seguras, tá? São dietas que têm potencial aí de lesão renal, lesão hepática também. Bom, nesse exame sai a concentração dos gases, né, do gás carbônico e do oxigênio. Como é um sangue arterial, se espera que esteja bem saturado, né? Essa é a importância de fazer o exame de sangue arterial, para a gente ver se está tendo uma eficiência pulmonar, de ter aquela boa saturação das hemácias que a gente viu agora há pouco. E no exame também sai a concentração de bicarbonato, já que a gente viu que ela está diretamente relacionada com essa questão do tamponamento do pH sanguíneo. Bom, tem um estudo dirigido para vocês no portal, tá? Então, aproveitem para fazer, aproveitem o tempo, e a gente consegue depois tirar dúvidas por e-mail ou quando a gente retomar as aulas, a gente faz uma explicação das dúvidas, tá? Outra parte importante para a gente ver agora é o controle da respiração, né? Então, a gente vai ver agora como que funciona, vocês já viram toda a parte da mecânica da ventilação, já viram toda a parte da hematose. Então, agora vemos a regulação da respiração. Como a gente viu, respirar de mais ou de menos pode alterar o pH sanguíneo. Então, a gente vai ter que ter um controle fisiológico da respiração. E, para isso, nós vamos ter um centro nervoso que fica no bulbo. O bulbo, ele tem receptores de pH, e assim, então, o bulbo, ele vai conseguir medir o pH do sangue, e o bulbo está diretamente conectado, né, com o sistema vegetativo, ele é capaz de controlar a nossa respiração. Então, você é capaz de prender a respiração, por exemplo, se eu fizer e prender a respiração, eu consigo prender por até algum tempo. Mas, conforme eu prendo a respiração, meu sangue vai ficando mais ácido, mais ácido, mais ácido, e chega uma hora que meu bulbo, ele faz eu ter uma respiração involuntária. Então, a gente não consegue segurar a respiração para sempre. Tá? Então, por isso que uma pessoa, por exemplo,
que está em situação de afogamento, uma hora ela vai aspirar o ar, a água, né, no caso, não vai ter jeito. Não consegue segurar e controlar a expiração. Então, a inspiração ela vai ser voluntária até certo ponto, porque o nosso bulbo, então, ele vai garantir que se a gente atingir determinado pH sanguíneo, nós vamos respirar, né? Vamos fazer o ato de inspirar. Então, assim, a gente tem um controle involuntário, que é feito pelo bulbo, que está no tronco encefálico, e tem um controle voluntário. Você pode prender a respiração, você pode fazer treinos, né, de prender e aumentar, né, a sua capacidade respiratória. Então, assim, a questão voluntária está relacionada com o córtex cerebral. Por exemplo, quem canta, quem nada, tem ritmos, né, certos para respirar. Então, você é capaz de controlar a sua frequência respiratória, mas no caso de parar de respirar, o seu bulbo, então, vai se sobrepor à sua vontade. Vai respirar sim, senão você morre sufocado. É a mensagem que seu bulbo te diz. Bom, então a gente vai ter algumas situações que causam problemas respiratórios. Por exemplo, vamos supor que na hora que a gente inspire, por algum motivo, o nosso pulmão não tem uma boa complacência e ele não se enche de ar suficiente para fazer as trocas gasosas. Ou vamos supor isso, ou seja, o ar que chega lá é um ar que por algum motivo não tem oxigênio suficiente. Ou então que a gente, ao inspirar, não inspire quantidade de ar suficiente. Ou então que a gente tem um problema circulatório em que a perfusão do sangue não seja na velocidade necessária. Então, tudo isso a gente vai criar dificuldades respiratórias. Então, o nosso bulbo ele vai controlar também o centro cardíaco, faz todo sentido, já que a gente tem que ter uma boa relação perfusão-ventilação, né? Então, assim, são funções, né, desse sistema cumprir com isso. No bulbo também vão ter esses reflexos de tosse e de espirro, são todos reflexos das vias aéreas superiores. Então, geralmente, na via aérea superior, se você estimular ela com algum produto aí irritante, alérgenos, tosse, né, em geral, a gente vai ativar espirro. E quando está nas vias aéreas inferiores, a gente tende a ativar tosse, né? Então, são reflexos. E lembrando que em época de coronavírus, tosses e espirros emitem muitas partículas virais, emitem gotículas de saliva que, além de chegar nas outras pessoas, contaminam as superfícies. Então, ao espirrar, lembre-se de espirrar ou no ombro ou no cotovelo, evitem espirrar nas mãos, porque as mãos você sai encostando as suas mãozinhas para todos os lados. Eu imagino que nenhum dos senhores vai ficar esfregando o ombro e cotovelo em nenhuma porta, em nenhum lugar, né? Mas, então, assim, a gente evita transmissões, né? Tentem, então, evitar aí tosses e espirros sem proteção. Se você usar lenços de papel, você tem que descartar os lenços e lavar as mãos ou higienizá-las com álcool gel. Mas o ideal é evitar o uso das mãos. Bom, outra questão interessante é que, como a gente viu na aula de circulatório, o sangue não chega diretamente no bulbo, no sistema nervoso central, porque nós temos a barreira hematoencefálica. Então, durante a transformação, né, do sangue em líquor, nós temos a passagem do gás carbônico. Então, o gás carbônico é permeável à barreira hematoencefálica. Então, isso significa que as concentrações de gás carbônico do líquor que está lá em contato com o bulbo é a mesma do sangue. Então, assim, o bulbo sabe indiretamente que nós temos excessos de ácidos, de gás carbônico, de ácido carbônico no nosso sangue, se isso chegar no líquido, né? Nós vamos ter no nosso tronco encefálico algumas regiões, né, que são caracterizadas, são chamados centros respiratórios bulbar, né? Então, nós temos na região dorsal o centro da inspiração, e na região ventral o centro da expiração. Nós temos outros centros que são menos conhecidos, suas funções, e nós temos também que esse centro apnêutico, ele existe, né, mas suas funções não são totalmente definidas. Nós temos o centro pneumotáxico. Esse, ele vai fazer nós inspirarmos até certo ponto e pararmos de inspirar. Então, ele, na prática, acaba controlando o volume corrente, né, que a gente tem de inspirar e expirar.
Nosso bulbo, então, tem esses centros, é uma região, né, de controle vegetativo, então a gente não tem controle sobre a nossa atividade bulbar. Então, quando o bulbo assume a função respiratória, ela é involuntária. Bom, como a gente viu, o bulbo precisa estar bem formado, né? Ele vai ter vários receptores, não é só receptor de pH. Tá? Então, a gente viu que existiam, né, para o controle de pressão, na região da aorta, existiam controles de pressão, eram chamados de baroreceptores. Mas lá também existem quimioceptores, que vão medir a concentração de gás carbônico e de oxigênio. Então, assim, não é só que o bulbo sabe o pH sanguíneo, ele sabe o pH sanguíneo e, por vias aferentes, ele recebe informação de quimioceptores periféricos que vão informar para ele concentrações dos gases. Então, assim, bem informado, ele é capaz, então, de ativar diretamente, via nervo frênico, o nosso diafragma e fazer a gente inspirar involuntariamente. Coisas que ativam, né, então, a inspiração vão ser a diminuição do gás carbônico, a diminuição do oxigênio, o aumento do gás carbônico ou alterações de pH. Então, são as principais formas da gente estimular a inspiração via bulbo. O controle da respiração, então, vai ser feito assim, a gente vai ter entrada de uma quantidade de ar, então a gente tem já um ar no nosso pulmão, o espaço morto vai ser mais ou menos de 150 ml, a gente inspira mais ou menos uns 500 ml, ele se mistura com esse ar que já tinha lá, e assim a gente não renova 100% o ar que está nos alvéolos. Isso é interessante também para a gente controlar um pouquinho melhor a umidade desse ar e a temperatura, né? Então, assim, a gente tem uma renovação parcial do ar do pulmão a cada ato inspiratório. No repouso, a gente vai ter em torno de 12 a 22 movimentos respiratórios por minuto. Tá? A gente pode... É difícil medir, porque se você for medir no espelho, quando a gente sabe que alguém está medindo a inspiração nossa, a gente muda o ritmo, é esquisito, né? As coisas que os humanos fazem. Mas os enfermeiros, por exemplo, quando eles vão medir isso de um paciente, eles ficam de lado do paciente, observando o paciente respirar, e sem o paciente perceber, eles verificam quantas inspirações ele teve por minuto. Tá? Ele pode medir por 30 segundos e multiplicar por 2. Então, assim, você não precisa controlar isso. Tá? Se você tiver uma demanda de expulsão de gás carbônico, por exemplo, subir correndo uma escada, você aumenta esse ritmo de respiratório até eliminar esse excesso de gás carbônico e aí depois volta ao ritmo normal. Então, isso é controlado sem a nossa preocupação, né? O sistema vegetativo faz isso. O controle da respiração, então, vai ter esse centro respiratório, esses quimioceptores, como eu expliquei para vocês. Em caso de acidose, a gente vai estimular a inspiração, então a gente vai aumentar a ventilação pulmonar com o objetivo de expulsar o gás carbônico. No caso da alcalose, é o contrário, a gente vai evitar expulsar o gás carbônico, então a gente diminui a respiração. Então, são respostas fisiológicas a distúrbios de pH sanguíneo. Então, a gente vai ter um impacto direto na respiração. O nosso bulbo tenta colaborar com o controle desses casos, desses distúrbios, seja alcalose, seja acidose. Então, assim, a gente consegue, por mecanismo de feedback, repare, então, que a gente tem um contínuo formar e ações, né? Então, esse balanço é feito de forma constante, mesmo quando a gente está dormindo. Então, assim, a gente tem um controle da respiração às 24 horas do dia. Alguns termos interessantes para nós são a eupneia, que é a respiração normal, que a gente faz no repouso, hiperpneia, quando aumenta a frequência ventilatória, como nos exercícios, a hiperventilação é quando a gente fica emocionado, por exemplo, fica ofegante, ou quando enche balões e fica respirando, né, demais. Hipoventilação ao contrário disso. Taquipneia é a respiração rápida. Dispneia é a dificuldade de respirar, ela é muito comum em algumas pessoas quando dormem, né, causa ronco às vezes. E a apneia é quando a gente tem uma interrupção. Né? Então, por exemplo, no ronco você pode ter aquela roncada que é a dispneia e algumas pessoas, em alguns momentos, bloqueiam a respiração, né? Dão aquelas paradas, são bem clássicas aí do ronco, né? Dispneia e apneia.
Nós temos algumas situações em que tem alteração do ar atmosférico, e aí essas situações vão exigir da gente algumas adaptações. Então, as duas situações são as situações de altitude, ela é chamada de hipobárica, porque quanto mais alto a gente está, menos pressão externa tem. Então, quando a gente inspira e a pressão da nossa caixa torácica diminui, ela fica menor que a pressão atmosférica, o ar entra no nosso pulmão. Mas se você sobe em altitudes altas, né, isso acontece nas grandes montanhas, cordilheiras, a gente vai ter a pressão menor. Então, quando a gente inspira, né, abre a caixa torácica, menos ar entra, né? Mas se a gente estiver na superfície, mesmo no topo do Everest, dá para respirar. O problema é quando a gente está no avião. Aí, no caso do avião, a cabine tem que ser pressurizada. E todos os senhores sabem o que acontece no caso de despressurização da cabine. Em caso de despressurização, máscaras de gás cairão e você precisa colocá-las imediatamente, porque quanto mais alto você tiver, menos ar você vai ter para respirar. Isso significa que em poucos segundos você desmaiará. Então você tem poucos segundos para colocar essa máscara em você e não desmaiar. Quanto mais alto, menos segundos. Olha que interessante. Se você tiver 50.000 pés, né, de altura, você tem apenas 5 segundos para pôr a máscara. Geralmente os voos comerciais ficam numa faixa que a gente tem de 15 a 30 segundos para colocar as máscaras. Então, no caso de despressurização, coloquem rapidamente as máscaras nos senhores e ajudem-os demais somente depois disso. Outra situação que acontece é no mergulho, né, que é uma situação hiperbárica. Nessa situação hiperbárica, nós vamos ter excesso de pressão. Então, quando a gente mergulha, cada 10 metros dobra, ganha uma atmosfera a mais. Então, você está a 1 atmosfera na superfície, você mergulha 10 metros, você está a 2 atmosferas, quanto mais 10 metros, mais uma atmosfera adiciona. Então, mergulho de água profunda vão fazer a gente ter uma altíssima pressão externa. E aí isso causa um efeito, principalmente na dissolução do nitrogênio. Então, quando o mergulhador mergulha, ele não leva só oxigênio, tá? No cilindro, é um cilindro de ar, é ar comprimido, é o mesmo ar que a gente tem aqui fora. E aí, nessas profundidades, o nitrogênio, que é 79%, geralmente ele entra e sai, sem entrar no nosso sangue, sem dissolver no nosso sangue. Mas nessas pressões ele dissolve. Então a gente começa a ter um montão de nitrogênio dissolvido no nosso sangue. Se a gente emergir, voltar para uma superfície com pressão menor, esse nitrogênio começa a voltar a ser gás, se forma bolhas no sangue. Então isso causa, na região do músculo, por exemplo, isso causa assim estiramento muscular, muita dor, né? E algumas regiões pode causar bolhas que estouram, né? Às vezes artérias estouram até mesmo, às vezes causam problemas cardíacos e pulmonares também. Então, quando a gente tem a imersão, a gente precisa fazer isso devagar, precisa ir aos pouquinhos para a gente ir soltando pelos pulmões o nitrogênio que está dissolvido no sangue e não acontecer isso. Outro fenômeno interessante que acontece com o nitrogênio é que ele tem efeitos alucinógenos, ou assim semelhantes ao álcool. Então, o mergulhador nunca pode estar sozinho. Como vocês podem ver na imagem, sempre tem que mergulhar em pares, e um fica olhando para o outro, fazendo esse sinal, dizendo que está bem. Então, lá no fundo, ele pode ver sereia, ele pode achar que ele desenvolveu uma habilidade mutante para respirar embaixo da água, ele pode, por algum motivo, alucinar e retirar a respiração. Então, assim, a gente precisa mergulhar em pares para verificar que a imersão seja gradual. Eu sempre achei isso muito esquisito. Uma vez eu fui pesquisar mais a fundo, conversei com mergulhadores da Petrobras. Então, a Petrobras, ela tem plataformas, ela extrai petróleo de águas profundas e a gente tem uma série de mergulhadores que vão fazer trabalhos de reparo nessas plataformas, nas regiões submersas. E aí eles me contaram que, às vezes, dependendo da profundidade, eles emergem numa espécie de submarino, uma cápsula, e ela vai afundando, afundando, afundando. Às vezes leva uma semana para chegar nas altas profundidades, eles ficam uma semana nessa cápsula, saem, fazem reparos que são necessários, e depois eles ficam mais uma semana subindo. Então, para trabalhar 1 ou 2 dias lá embaixo,
ele gasta uma semana para ir, uma semana para voltar. O desgaste fisiológico é tão grande, o risco, né, de desgaste fisiológico é tão grande, que depois que ele faz um trabalho desse, ele fica um mês em casa se recuperando do mergulho desses. Então, assim, mergulhadores de águas profundas vão ter que ter aí uma profissão totalmente regulamentada, porque eles trabalham em outro ritmo. Bom, pessoal, assim a gente encerra esse primeiro bloco, tá? E qualquer dúvida vocês podem escrever para esse e-mail. E nas próximas semanas a gente vai postando as aulas e as atividades para minimizar os impactos da quarentena. Lembrando que nós não estamos de férias, não saiam de casa, não vão para as aglomerações. Isso é uma medida de segurança pública para evitar que a gente tenha que viver uma situação horrorosa que alguns países estão vivendo, que é ter que escolher quem vai ser atendido. Então, a gente tem muitas pessoas doentes ao mesmo tempo e essas pessoas vão precisar de assistência médica. E imagina que trauma para o médico, enfermeiro, ter que decidir em quem ele vai priorizar o atendimento e quem ele vai deixar morrer. Então, a gente tem aí que cuidar da nossa população. Não é muita gente que morre, mas com respeito aos anciões, né? Então, a gente tem que respeitar aí, pensar que nós somos uma sociedade, não somos só indivíduos, os jovens estão menos expostos, mas vamos cuidar dos nossos velhinhos, porque eles prepararam o mundo para a gente. Então, pessoal, uma boa semana para vocês e nós continuamos depois. Vamos encerrar aqui, eu estou aprendendo ainda a fazer.